Dá, meu. Ó, dá. Dá mesmo, meu. Funciona. Isso aqui é o microfone agora. Olha só, sem ruído. Fala aí, pessoal. Funciona com o microfone, o fone. Olha só. Não parece que tem ruído? Será que tem ruído? Na boca assim. Alô? 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 Coloquei no negócio aí do microfone. Muito, muito da foto do vídeo. Eu tô falando pra baixinho porque eu tô cheio. Quando eu falar alto demais, parece que tá caindo. Eu tô colocando pra o canal, gente. Muito grande mesmo. Olha, eu tô muito olhando aqui. Eu não me todo. Agora, mal. Não. Eu tô falando conhece a música Let It Go? Me ajuda. Ontem, agora aqui no Espírito Santo. Ontem eu vejo ela passando. Nossa, pode colocar esse negócio. Eu tenho que escrever no microfone. Isso não serve. Assim, eu coloquei meio assim. E tá indo assim, né? Se vocês puderem, pelo menos, se inscreverem no meu canal. Também todo favorito. Muito bom. Uma cadeira aqui. Com esse microfone fone.
gente, mais uma. São muitos que como é que é, né? Um monte de gente, isso aqui. Eu tô ainda com o aqui. Eu tô gravando o vídeo. Tô. E eu tô fazendo muito legal. Eu posso colocar muito perto muito demais. E eu não gosto de fazer tanto. Eu aqui pesquisando se então tá, gente. Eu gosto muito. E pra mim, esse vídeo que eu tô aqui não tem muita qualidade. Maneiro. Maneiro. Nos vídeos que me inscreve no meu canal. Ó, eu vou tentar, eu vou iniciando a gravar um momento pra vocês. Que vergonha aqui, né? Mas eu comecei a em 2013, gente. Então, eu sempre quis ficar com o cabelo raspado. Esse vídeo eu acho que é o maior que eu tenho, né? Nossa, vídeo. Eu acho que vai. É isso aí, gente. O grupo é bom pra vocês. Também, se vocês gostarem, clique em gostei e adicione o favorito, que seu favorito faz toda a diferença.